Desde o início das eras, o homem se interessou e estudou possibilidades de distorcer, manipular e também se teletransportar, usando o tempo como ferramenta para esses meios. Porém, até os dias de hoje, essas ideias fantasiosas ainda não puderam ser consagradas verdadeiramente. Porém, a probabilidade disso acontecer é mais alta do que se pode imaginar. E hoje, num mundo desconhecido, mostraremos alguns fatos sobre viagem no tempo que vão te impressionar. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Tecnicamente, a viagem no tempo ocorre a todo instante que deixamos algo para trás. Fato que passa a ser intitulado de passado, pois a cada tique do relógio avançamos um segundo à frente no futuro. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o tempo não é uma constante. Einstein criou a teoria da relatividade, que diz que tanto a energia quanto a matéria podem simplesmente distorcer o tecido espaço-tempo. E essa distorção, por sua vez, é capaz de influenciar diretamente na forma como o tempo se propaga. Sendo assim, tanto a gravidade quanto a velocidade relativa de um corpo são capazes de distorcer o tempo, mesmo que cada um faça isso de modo diferente. Apesar de tudo, o termo viagem no tempo ganhou inúmeras variações através dos anos. Porém, todas com uma mesma linha de raciocínio, seguindo o mesmo sentido de tudo. A hipótese de viagem no tempo refere-se basicamente ao conceito de mover-se para trás ou para frente através de diferentes pontos dispostos no espaço-tempo, sendo algumas interpretações referindo-se verdadeiramente à viagem, a alternativas realidades paralelas à nossa. Independente de qual seja o ponto de vista da tradução do real conceito do que seria uma viagem no tempo, os boatos são dispersos ao redor de todo o globo terrestre, deixando a população mundial com uma dúvida decorrente em suas vidas com relação à veracidade da existência de um mecanismo que possibilitaria excursões temporais. Em 2010, circulou pelo mundo a existência de uma suposta máquina do tempo criada pelos Estados Unidos para colaboração em missões ultra-secretas dos anos 70. Segundo algumas fontes abertas e conhecidas, essa pátria usava crianças para realizar todos os projetos, principalmente para buscar informações do passado e do futuro que de alguma forma pudessem ser usadas para futuras guerras. Este falatório gerou algumas intrigas e insatisfações, pois caso isso fosse verdade, a vitória dos Estados Unidos em cima da União Soviética no ano de 1945, na Segunda Guerra Mundial, não passaria de uma farsa histórica, e o título de maior potência de todos os tempos estaria de certo ameaçado. Mas é realmente possível sair de um ponto para outro através de diferentes linhas temporais? Na verdade, existem teorias não comprovadas que tornam sim possível o ato de viajar através do tempo, sendo as mais conhecidas do famoso físico teórico Stephen Hawking, que criou 3 hipóteses viáveis que permitem ao homem tal façanha, sendo a primeira e menos conhecida de todas a teoria da 4ª dimensão. Para entender esta questão, é preciso primeiro entender que o tempo é uma dimensão, bem como uma largura, altura e, claro, o comprimento. Use como exemplo mental um percurso de carro. Assim, se ele vai para frente, este ato automaticamente se caracteriza como uma primeira direção. Desse modo, quando o automóvel virar à esquerda ou direita, levará o nome de segunda direção. E se o meio de transporte prossegue caminho até a estrada de uma montanha, por exemplo, isso seria uma terceira direção. Sendo assim, o tempo é a 4ª dimensão. Segundo Hawking, quando filmes resolveram retratar o nicho de viagem no tempo e colocar os atores para fazerem papéis de grandes cientistas, ou simplesmente uma pessoa corajosa que utiliza uma grande máquina do tempo que usa uma quantidade de combustível quase imensurável, e depois de um ato simples eles atravessam um portal e saem em outra época incrivelmente diferente, não estavam de todo errados ou equivocados. Mesmo que o conceito seja extremamente exagerado, a ideia e entendimento do assunto podem vir a se tornar realidade num futuro próximo, pois afinal de contas é um dos mais prováveis meios de viagens temporais que estão guardados para o ano de 2055 mais ou menos. Uma das ideias mais conhecidas de todas está relacionada a buracos de minhocas espaciais. De acordo com esse físico teórico, as leis da física permitem que o ser humano tenha uma melhor noção de viagem no tempo por meio desses tubos invisíveis que estão dispostos no espaço.
Acredita-se que seja impossível que algo dentro deste universo tenha uma superfície completamente lisa. Por isso, os buracos de minhoca também não escapariam e supostamente possuem furos tão pequenos que chegam a ser invisíveis a olho nu. Por esse motivo, uma passagem por essas supostas entradas, que são supostamente designadas apenas para tempos futuros, seria extremamente trabalhosa, pois esses corredores temporais estão teoricamente numa escala menor das atômicas. Isso é chamado de física de vapor quântico. O problema é que tais buracos se abrem e fecham numa sequência completamente aleatória e que poderiam levar a inúmeros lugares diferentes através do tempo. Apesar de possuírem medidas minúsculas, elas poderiam simplesmente ser esticadas, chegando a um ponto suficientemente grande até que uma pessoa ou um avião passassem sem muita dificuldade. Porém, seriam necessárias pesquisas de anos para apenas uma viagem, uma vez que o maior perigo dessas transições seria dar de cara com a entrada do mesmo buraco ao sair, pois assim o corredor espacial faria com que ficássemos em um loop infinito ou até que mudassem de posição outra vez. Porém, esta segunda opção poderia resultar numa degradação e desintegração do corpo humano. A última das teorias de locomoção através de dois pontos no tempo é através de buracos negros, pois, segundo Hawking, o uso de radiação para esticar buracos de minhoca acabaria inutilizando eles de alguma forma. Por isso, a única solução seria navegar no rio das variáveis de tempo. Mas assim como em um rio de verdade, há lugares em que as correntezas são simplesmente mais rápidas ou mais lentas e por isso bastaria achar o ponto exato. Um buraco negro tem um efeito dramático sobre o tempo e é capaz de sugar e diminuir qualquer outra coisa na galáxia. E isso simplesmente faz dele uma máquina do tempo natural. Brian Cox é um físico de partículas muito renomado, e segundo ele, existe uma grande probabilidade de se viajar no tempo, porém em apenas uma direção, o futuro. Todas as suas teorias foram baseadas nas de Einstein, sendo a principal inspiração a teoria da relatividade. O tempo passa mais devagar ao redor de algo em alta velocidade. Se um ser humano segurando um relógio conseguisse se aproximar da velocidade da luz, seu relógio passaria em um tempo absurdamente desproporcional e devagar. Assim, ele seria capaz de viajar até 10.000 anos à frente. Por esse motivo, o tempo passa de uma forma diferente para os astronautas. Um exemplo ainda mais eficiente disso são os GPS, que recebem sinais de satélites que estão a 21.000 quilômetros da Terra. Caso esses aparelhos não fossem calibrados, receberíamos informações com cerca de 38 microsegundos de diferença. Isso porque o tempo na Terra é relativamente mais lento que no espaço. Esta é uma representação de dilatação temporal imperceptível, pois é invisível aos nossos olhos. Mas será mesmo impossível viajar para o passado? Stanley Lloyd Miller conduziu alguns experimentos quânticos que sugerem que as linhas do tempo se mantêm consistentes com a volta de alguma coisa para um passado próximo. A ideia inicial era enviar um fóton a apenas alguns bilionésimos de segundos atrás e tentar fazer com que destruísse o seu eu do passado apenas por se encontrarem. Porém, conforme tais fótons chegavam cada vez mais perto de interferir em si mesmo, a probabilidade de sucesso do experimento apenas ficava melhor. E assim surgiu a afirmação que abalou todo o universo científico. Mesmo que uma pessoa volte ao passado, é impossível interferir no que já aconteceu. Porém, todo esse processo não seria simplesmente jogado fora. Agora, os estudos para criar uma espécie de máquina temporal que seja capaz de avançar anos-luz sem que o corpo de uma pessoa seja desintegrado estão em andamento. E para nós, cidadãos comuns, basta esperar para ver o desfecho desta história dentro de apenas alguns anos. O que você achou da probabilidade existente de uma simples e breve viagem temporal? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.